Gênesis, capítulo 9. Então Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: prosperem, reproduzam-se, encham a terra, todos os seres vivos, aves, animais, peixes, se submeterão a vocês e terão medo de vocês. Vocês são responsáveis por eles. Todos os seres vivos servirão de alimento para vocês. Assim como providenciei as plantas como alimento, agora libero o restante para vocês. A exceção será a carne com sangue, ainda presente nela. Não a comam. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. É muito bom estarmos aqui para mais uma reflexão profunda. Sem dúvida. Hoje quero começar por propor um exercício mental a quem nos ouve. Gosto disso. Imaginemos por um momento a porta pesada de um abrigo subterrâneo. Certo. Uma daquelas portas grossas de aço a abrir-se lentamente após uma catástrofe à escala global. Uma verdadeira devastação, É não a é? verdadeira devastação. E a luz entra de forma cortante, quase a ferir os olhos de quem esteve ali fechado meses a fio. Pois a habituação à escuridão. E o cenário que se revela lá fora, pronto, não é o de uma tempestade que acabou de passar. Não há aquele cheiro a chuva fresca. Nada disso. É um silêncio absoluto. Esmagador mesmo. Um silêncio pesado. Não há som de civilização, não há, pássaros a cantar nas árvores, nem folhas a bater com o vento, Porque não há árvores. nem mais. Apenas uma vastidão de terra lavada, despovoada e, coberta de lama e destroços. É uma imagem muito vívida. E dura. E é exatamente este o cenário literal e até visceral de Gênesis 9, ali do versículo 1 ao 4. É aí que estamos hoje. Sim, a missão deste nosso estudo profundo hoje é explorar aquele milésimo de segundo exato. O momento em que ele sai. Isso, o momento em que Noé sai da arca e pisa um mundo completamente irreconhecível. Uau! É um ponto de partida fascinante. E para nos guiar nesta análise, trouxemos uma base de fontes muito sólida, como é habitual. Fundamental, claro. Vamos cruzar o próprio texto bíblico com uma análise minuciosa do hebraico original. E, além disso, os comentários sempre perspicazes de Ellen G. White e de John Wesley. Excelentes ferramentas para esta nossa viagem. Bem após um evento tão destrutivo, causado puramente pelo erro e pela maldade humana, O limite da corrupção. exato, seria de esperar que a primeira palavra de Deus a Noé fosse um aviso severo, Um raspanete enorme. uma lista de regras rígidas, tipo, vejam lá se não estragam tudo outra vez. Pois, seria o que qualquer um de nós faria, honestamente. Mas, surpreendentemente, a primeira palavra divina que quebra esse silêncio pós-dilúvio não é de julgamento, Não é, e o que é fascinante aqui é exatamente isso. É uma palavra de bênção. o que muda tudo. Muda por completo e estabelece o tom de toda a narrativa. O texto não nos mostra um criador de braços cruzados, percebes? A olhar de longe, Sim, a olhar de longe e à espera que a humanidade se organize sozinha no meio daquela lama toda. aquele caos absoluto. Exato. Deus toma a iniciativa imediata. É uma intervenção ativa e, acima de tudo, restauradora. É quase surpreendente. E repara, esta narrativa de Gênesis 9 está estruturada de uma forma muito, muito intencional. Divide-se em blocos, não é? Sim, em 3 movimentos essenciais. Primeiro, a benção e a missão de repovoar. Certo? Depois, uma redefinição radical da relação e do domínio sobre os animais. Que é um ponto que me intriga imenso. E vamos chegar lá. E por fim, o terceiro movimento, uma nova concessão alimentar que traz consigo um limite muito rigoroso. A questão do que podem ou não comer. Precisamente. E cada um destes movimentos retira ecos muito claros da criação original de Gênesis 1. Traz a memória do princípio. Sim, na verdade, posiciona Noé como uma espécie de novo Adão. O novo começo. Um recomeço literal da história humana inserido neste novo contexto. Bem, vamos dissecar isto. Vamos a isso. Porque essa ideia de um novo Adão levanta-me algumas sérias dúvidas, para ser honesto. Estou atenta. Quando olhamos para as palavras exatas de Gênesis 9, versículo 1, nós lemos: prosperem, reproduzam-se, encham a terra. Sim, é o mandato direto. Pois, mas quem conhece o texto de Gênesis 1, versículo 28, percebe logo que as palavras são quase milimetricamente iguais. São praticamente idênticas. É uma repetição deliberada. Então, a minha questão é esta.
Se as palavras são exatamente as mesmas, Uhum. será que Deus está simplesmente a fazer um tipo copiar e colar da criação original? Percebo onde quer-se chegar. Estamos a falar de um mero botão de reinício, como num computador que bloqueou, a gente apaga o erro e a humanidade volta ao Éden intacto. É uma excelente questão. Porque, francamente, se for assim, parece que o dilúvio não teve qualquer consequência duradoura. Pois essa é a grande tentação quando se lê este texto de forma superficial. Achar que voltou tudo ao normal. Exatamente. Mas a resposta é um redondo não. Não voltou tudo ao normal. De todo. Não é uma restauração plena, embora, e isto é crucial, seja um recomeço imbuído de uma imensa graça divina. Mas com diferenças. Muitas. Se ligarmos isto ao panorama mais abrangente de toda a narrativa bíblica, percebemos rapidamente que o mundo mudou de forma drástica. A Terra já não é a mesma. A própria estrutura da criação está fraturada. A bênção é renovada, sim. A oportunidade está lá? A raça humana tem a oportunidade de recomeçar. Mas as condições que se seguem esta bênção inicial mostram-nos que o Éden bom, o Éden ficou irremediavelmente para trás. Acabou. Aquela perfeição perdeu-se. O texto bíblico resiste completamente a essa leitura ingênua de um regresso ao paraíso. Ou seja, Deus não está a fingir que não aconteceu nada. Claro que não. O que Deus está a fazer não é ignorar a fratura enorme que ocorreu com a queda e com a corrupção violenta antes do dilúvio. Ele lida com a realidade. Ele está a estabelecer um novo caminho, um caminho viável para a humanidade continuar a existir. Mas num cenário bem pior. Exato, agora num mundo que carrega cicatrizes muito profundas. E é aqui que a coisa fica verdadeiramente interessante. Pois fica. Porque, e como é que nós, enquanto leitores, milhares de anos depois, conseguimos perceber de facto essas cicatrizes no texto? Onde é que elas estão visíveis. Sim. Se não estamos no Éden, o que é que o texto nos diz que se quebrou de forma tão óbvia? Bem, a prova mais contundente dessa fratura está logo no segundo movimento que mencionei há pouco. A parte dos animais, Exatamente. A nova relação entre os seres humanos e os animais. conta-me lá isso. Se recuarmos a Gênesis 1, o domínio humano sobre a natureza era colaborativo. Uma coisa pacífica. Sim, uma gestão baseada na harmonia total, onde os animais pura e simplesmente confiavam na humanidade. Uma parceria, vá. Mas agora em Gênesis 9, versículo 2, a instrução muda de figura de forma dramática. Drástica mesmo. O texto diz que todos os seres vivos estarão submetidos a Noé, sim, mas agora através do medo. Uau, isso é pesado. Muito. No original hebraico, os termos utilizados são morakhem e ritakhem. E o que é que isso quer dizer na prática? Estes não são, de todo, termos que surgiram um mero distanciamento cauteloso, sabes? Aquela coisa de, vou manter a distância. Não é apenas respeito. Longe disso, a raiz de morakem é yaré, que significa temer de forma profunda e visceral. Terror. E a raiz de itakem é ratat, que significa literalmente apavorar, quebrar ou estilhaçar. Espera. Deixa-me travar-te aí. Diz. Porque essa escolha de palavras, é fortíssima. Quando dizes estilhaçar, estás a dizer-me que a simples presença humana passa a causar um trauma psicológico aos animais. É exatamente isso. Um terror real. Ou seja, não é só aquele instinto de fuga natural que vemos hoje, sei lá, num veado quando houve um ramo a partir no bosque. É um terror real e paralisante. A tradução mais fiel para o que a criação animal passa a sentir pela humanidade é pavor profundo. Que tristeza profunda se pensarmos bem nisso. É uma tragédia. O domínio por vocação, que refletia o caráter cuidadoso de Deus no Éden, cedeu lugar a um domínio sustentado pela intimidação mútua. Pela força. Sim. John Wesley, nas suas notas teológicas sobre o Antigo Testamento, faz uma observação muito lúcida sobre este exato versículo. O que é que ele nota? Ele argumenta que o texto não está a celebrar esta mudança. Não é uma vitória para o homem. De maneira nenhuma. Deus não está ali a bater palmas e a dizer fantástico, agora vocês são os reis absolutos e os animais tremem perante a vossa grandeza. Claro que não. Pelo contrário, o texto registra friamente a dura tragédia de um mundo decaído. Uma consequência do erro. A autoridade legal do ser humano sobre a criação não foi revogada, ela continua a existir, O cargo ainda é do homem. mas a relação, a forma como se exerce, é agora mantida por uma tensão muito hostil. É um estado de alerta constante. Os animais recuam perante a humanidade, simplesmente pela quebra que o pecado instalou na ordem natural.
É uma perspectiva que retira por completo aquele verniz romântico com que tantas vezes pintamos a natureza, não é? Totalmente. Quem está a acompanhar esta nossa reflexão poderá estar a pensar, mas afinal a autoridade não é a mesma coisa. E para tornar isto mais claro, ocorreu-me agora uma analogia do mundo real. Força! Gosto sempre das tuas analogias. Imagina o contexto de uma grande organização, uma empresa. Certo? Temos um líder de equipa que, ali nos primeiros anos, liderava puramente pela inspiração. Um líder carismático e bom. Isso. Havia confiança absoluta, respeito mútuo. As pessoas seguiam aquele líder porque acreditavam genuinamente na sua visão e no seu caráter. Havia harmonia no escritório. Uma harmonia natural. A malta trabalhava feliz. Mas depois, esse líder comete uma fraude terrível. Um escândalo daqueles. Um escândalo profundo que destrói completamente a confiança da equipa. Mas repara, a empresa não fecha. E ele também não perde o cargo, presumo. Exato. O líder não é despedido. O nome dele continua lá, na placa da porta do gabinete. A autoridade legal mantém-se. Mas agora, para manter a ordem e fazer as pessoas trabalharem, ele já não pode inspirar. Tem de se apoiar em quê? Em ameaças de despedimento. No medo de represálias. Exatamente no medo. As pessoas continuam a obedecer, a hierarquia está intacta no papel da empresa, mas aquela beleza original, Perdeu-se. aquela pureza da relação, foi severamente e tragicamente comprometida. Pá, essa analogia ilustra na perfeição o que aconteceu entre a humanidade e a criação. É triste, mas é real. A estrutura técnica do domínio mantém-se, mas a substância, o núcleo da relação, foi corrompido. Fica tudo sustentado no medo. E essa alteração profunda na dinâmica exige, lá está, adaptações práticas para a própria sobrevivência de ambos os lados. Porque a vida tem de continuar. Sim, uma vez que a harmonia pacífica deu lugar ao distanciamento e a este instinto de preservação fundamentado no terror, bom, todo o ecossistema tem de ser reajustado. O que levanta uma questão muito pragmática. Diz. Se os animais estão aterrorizados, fogem de nós. E o mundo acabou de ser arrasado por águas violentas. Completamente submerso. Então como é que Noé e a família dele vão sobreviver no dia a dia? Comer, não é? Exato. Porque a fome não espera que a gente resolva grandes debates teológicos. É uma urgência básica. E é aqui que entramos numa mudança radical que me fascina. Antes desta catástrofe, a dieta prescrita à humanidade, lá no princípio do Éden, era estritamente vegetal. Somente sementes e frutos. Mas agora, pela primeira vez, de forma super explícita, as regras do jogo mudam completamente. Viram do avesso. Deus diz que os seres vivos servirão de alimento. Podem comer carne. Exato. É um ponto de viragem enorme na história humana. Enorme. Se olharmos para a realidade física daquele mundo pós-dilúvio através da lente de John Wesley, que falámos há pouco, Encontramos uma perspectiva nova. encontramos uma explicação fascinante. Wesley sugere que esta nova permissão para consumir carne não foi apenas uma alteração de menu arbitrária. Não foi porque Deus de repente achou piada a um churrasco. Não de todo. Temos de lembrar o que foi o dilúvio. Não foi só muita chuva contínua que fez subir o nível da água. Foi muito mais violento. Foi um evento geológico cataclísmico. Na perspectiva do Wesley, a força brutal das águas lavou, corroeu e destruiu grande parte da virtude natural. Dos nutrientes da terra, não é? Dos nutrientes primordiais, sim. Se imaginarmos o estado do solo após estar submerso durante meses. Debaixo de pressões incríveis de água. Águas salobras, correntes furiosas, sedimentos completamente revirados. Percebemos que a vegetação estava numa fase muito incipiente, muito lenta de recuperação. A terra estava doente. Os frutos e as plantas que eventualmente brotassem daquela terra exausta seriam muito menos abundantes e infinitamente menos nutritivos do que os do mundo original. Claro, faz todo o sentido. Repara, é como tentar praticar agricultura num solo que acabou de ser varrido por um tsunami monumental. É a imagem perfeita. A camada superior de solo fértil, aquela que retém os nutrientes todos necessários, pura e simplesmente desapareceu. Foi lavada. Fica só a rocha ou a lama estéril. E não podemos, plantar uma semente ali na lama e esperar que nasça uma árvore cheia de frutos vitais logo no mês seguinte. Não dá. O ciclo da natureza precisa de tempo. A Terra está fundamentalmente exausta, o que significa que a humanidade morreria de desnutrição se dependesse apenas daquelas poucas folhas que estivessem a nascer. Precisamente. Ia ser uma catástrofe a seguir à outra. Fome pura.
E é por isso mesmo que esta concessão divina para consumir carne deve ser vista não como um capricho, mas como um ato imensamente gracioso da parte de Deus. É provisão pura? O Criador está a adaptar a sua providência à nova e muito mais áspera realidade física. Deus é sempre pragmático. E é uma resposta compassiva, repara, à fragilidade humana num ambiente que se tornou agressivo e hostil. Ele providencia o que é preciso. Deus desce ao nível da necessidade física imediata da humanidade para garantir que não se extinguem, para garantir a sua subsistência. Tudo isso é muito bonito, sim. Mas tens um mas aí guardado, não tens? Tenho de confessar. Porque, lendo isto assim com atenção, eu tenho de questionar um pouco a lógica divina nesta decisão tão específica. Vamos lá ver qual é a dúvida. Pensa comigo. Se Deus acabou de destruir o mundo inteiro, exatamente porque a humanidade se tinha tornado brutal. Sim, a violência tinha enchido a terra. Exato. Cheia de violência, de corrupção sangrenta. Não será um erro enorme dar-lhes agora carta branca para caçar e matar animais? Percebo. Quando eu leio a permissão todos os seres vivos servirão de alimento, passou a um autêntico vale-tudo. Soa a permissão absoluta. Parece uma permissão perigosamente expansiva, porque se Deus sabe melhor que ninguém que a natureza humana tem uma tendência terrível para o excesso. E para o abuso de poder. Sim? Então autorizar o derramamento de sangue animal não é literalmente atirar gasolina para a fogueira da violência humana? É um risco enorme. Por que arriscar dar uma permissão que pode escalar tão facilmente? Olha, essa é, sem qualquer dúvida, a tensão central desta passagem. Não sou só eu a achar isto estranho? Não de tudo. E o texto bíblico lida com essa tua mesmíssima preocupação de forma imediata. Não te deixa no escuro. Como assim? Porque a narrativa não para na permissão. A tal carta branca que referiste, ela não é um cheque em branco. Há ali cláusulas contratuais. Exatamente. Imediatamente a seguir à concessão do consumo de carne, logo no versículo 4, Deus impõe um limite claríssimo. O travão. Sim, provando que a graça divina é, lá está, pragmática, mas nunca é isenta de fronteiras morais estruturais. A graça tem limites. A restrição é muito explícita. A carne com o sangue ainda presente nela não deve, sob qualquer circunstância, ser consumida. O famoso limite do sangue. Exato. Mas deixa-me perguntar-te. Por que o sangue? De todos os limites que Deus poderia impor naquele momento de recomeço, sei lá, ele podia dizer, olhem, só podem caçar às terças-feiras. Restrições de calendário. Ou tipo, só podem comer animais de pequeno porte, não comam vacas. Por que razão este detalhe biológico tão específico se torna o centro da primeira grande proibição ética pós-dilúvio? Porque, e isto é fundamental, na compreensão hebraica e na teologia bíblica mais profunda, o sangue nunca é compreendido apenas como um fluido que transporta oxigênio. Não é uma questão de biologia. Não. O sangue é o nefesh. O que traduzido significa? Significa a vitalidade, a essência do próprio ser vivo, a vida. O sangue é a vida. Ao estabelecer de forma perentória que o sangue não pode ser consumido, o que é que Deus está a fazer? Está a fixar um princípio absoluto e inegociável. A vida, na sua essência última, pertence única e exclusivamente ao Criador. O homem não é o dono absoluto de nada. Exato. O ser humano recebe permissão para usar o animal para a sua estrita sobrevivência, sim, Porque precisa de comer. mas a vida desse animal, representada no sangue, não pode ser consumida ou tratada de forma leviana. Há uma barreira de respeito. Uma barreira sagrada. E para entendermos a urgência e o peso moral tremendo deste limite exato, o comentário de Ellen G. White sobre o mundo antes do dilúvio lança uma luz formidável. É um comentário muito pertinente. O que é que ela diz ao certo sobre esse processo? Ela explica o processo psicológico, repara, que levou o mundo antigo à ruína total. E como foi? Porque nós tendemos a pensar no mundo pré-diluviano apenas como pessoas muito más a fazerem coisas muito más, de forma genérica. Os vilões da história. Exato. Mas raramente paramos para pensar como é que eles chegaram a esse ponto de degradação social tão extrema. Contundente que aquela sociedade não mergulhou no caos absoluto da noite para o dia. Foi gradual. Houve um processo muito gradual de degradação e anestesia moral e que começou, de forma muito curiosa, precisamente com a atitude da humanidade face aos animais. A sério? Começou nos animais? Sim, ela observa que a humanidade pré-diluviana começou a encontrar prazer e entretenimento na destruição, Na caça desportiva e assim. na caça por mero desporto e no sofrimento banalizado da vida animal.
Uau, isso é revelador. E o que acontece psicologicamente, e que é fascinante e até assustador do ponto de vista do comportamento humano, é que essa crueldade rotineira e sanguinária em relação aos animais cauterizou a consciência daquelas pessoas. Há um efeito de dessensibilização constante, não é? Sim, a empatia vai morrendo aos poucos. Quem nos ouve pode facilmente fazer o paralelo com as nossas próprias vidas hoje. Totalmente. Pensemos no impacto da violência extrema e gratuita no entretenimento que consumimos diariamente, nos filmes, nos jogos. Naturalizamos a violência. Pois, se nós nos habituamos a ver violência todos os dias sem pestanejar, o nosso limiar de empatia vai descendo vertiginosamente. Vai ficando dormente. O que antes nos chocava profundamente passa a ser pura e simplesmente banal, um ruído de fundo. Exato. E o que Ellen G. White está a dizer é que, no mundo antigo, a banalização da morte e do sofrimento dos animais apagou essa linha vermelha da empatia. E quando apagas a linha vermelha com os animais? O desrespeito constante por uma forma de vida inferior abriu imediatamente a porta ao desrespeito pela própria vida humana. É o passo seguinte lógico na corrupção mental. Inevitavelmente. Rapidamente, essa falta de empatia pelos animais escalou para uma indiferença espantosa perante o sofrimento do próximo. Do vizinho, do irmão. Sim, quando se perde o sentido reverencial pela vida nas suas formas mais vulneráveis, a brutalidade torna-se a linguagem normal. O padrão. Torna-se a forma comum de resolver os problemas do dia-a-dia e de impor poder na sociedade. E foi exatamente isso que consumiu o mundo antigo até não haver retorno. Fascinante. Então, esse limite do sangue que Deus impõe a Noé quando sai da arca ganha uma dimensão monumental. Gigantesca. Não é apenas uma regra dietética peculiar da antiguidade, ou um mero capricho para tornar a preparação da comida mais trabalhosa na cozinha. Não é burocracia divina. Funciona como um travão moral de emergência. É o termo certo. Repara, sempre que um ser humano tem a necessidade extrema de abater um animal para alimentar a sua família, ele é fisicamente forçado a parar, A interromper o instinto predatório. a drenar aquele sangue para a terra de forma intencional e a lembrar-se conscientemente disto. Eu não sou o dono disto. Esta vida não é minha. É o momento de reverência obrigatória. Sim, foi-me emprestada por Deus para o meu sustento, mas o seu valor intrínseco não me pertence. É uma mecânica genial de Deus. E muito pedagógica. Serve para cultivar ativamente a humildade no ser humano e impedir, lá está, a arrogância cega que leva ao assassinato e ao caos social que destruiu o mundo antes. Sem dúvida alguma. O ato de derramar o sangue na terra é, simbolicamente e literalmente, um ato de devolução a Deus. Estás a devolver a vida à fonte. Sim. E olha, o reconhecimento da sacralidade da vida através desta restrição específica foi tão profundo que marcou toda a reflexão teológica posterior. Mesmo na história hebraica. Exatamente. Estudos dos antigos textos e tradições mostram que esta ordem dada a Noé não ficou ali esquecida. Passou a ser considerada um dos pilares, um princípio ético universal da antiguidade. Para toda a gente, não só para Israel. Sim, os doutores judeus chamam-lhe um dos 7 preceitos de Noé. Há uns preceitos noaicos. Isso mesmo, muito antes de os 10 mandamentos serem entregues no Monte Sinai a Moisés, a consciência moral do mundo antigo já reconhecia que a proibição de comer carne com sangue vivo era um pilar civilizacional inquebrável. Uma lei natural, quase. Não era apenas uma lei isolada para um povo específico, mas uma exigência moral básica para toda a humanidade descendente de Noé. Que somos todos nós no contexto do texto. Exato. Demonstrando que o respeito reverencial e intocável pela vida criada é, no fundo, o limite último que separa a civilização sadia da barbárie total. Isso liga todas as peças desta narrativa de uma forma brilhante mesmo. É uma passagem riquíssima. Muito. E repara bem como nós fomos de um pequeno detalhe aparente sobre a dieta alimentar para a base absoluta da preservação da civilização humana. O texto bíblico não tem fios soltos. Não tem. O que fizemos aqui hoje, para quem está desse lado, foi atravessar de forma atenta aquele momento singular e irrepetível de Gênesis 9. O momento da porta aberta. Sim, onde o silêncio pesado e traumático de um mundo recém-lavado e enlameado é quebrado pela primeira vez pela voz do Criador. E o que é que nós descobrimos hoje?
Descobrimos que a graça e o realismo andam de mãos dadas. Exato. Descobrimos que um recomeço abençoado não significa de forma alguma que o mundo voltou à perfeição do Éden. O paraíso não foi restaurado. As cicatrizes estão lá. Vimos que a dura realidade de um mundo decaído e fraturado exige que a relação da humanidade com a natureza passe a ser, infelizmente, gerida pela tensão e pelo terror. Uma consequência amarga. Mas, no meio de todo esse cenário agreste e perante um solo completamente exausto e sem vida, vimos também a adaptação pragmática e incrivelmente graciosa de Deus. Uma Deus que sustenta. Ele permite o consumo de carne para que a humanidade não perecesse à fome ali na lama. E, talvez o ponto mais crucial de todos nesta nossa reflexão, vimos que toda e qualquer concessão que Deus faz vem inescapavelmente acompanhada de um limite muito claro. E esse é, na verdade, talvez o princípio com a maior aplicação prática para quem nos ouve hoje. A questão dos limites. Sim, porque as fronteiras divinas não existem para estragar a festa a ninguém, nem para anular a graça maravilhosa que acabou de ser concedida. Não são um castigo. Longe disso. Elas existem única e exclusivamente para proteger a própria dádiva. Para nos proteger de nós mesmos. Sem dúvida. Deus conhece intimamente as inclinações e as fragilidades da natureza humana. E a história pré-diluviana provou de forma extremamente trágica o que acontece quando o excesso desenfreado e a total ausência de limites tomam conta do coração humano. Dá-se sempre mau resultado. O recomeço de Noé acontece num mundo que ainda está fraturado pelo pecado, onde a dignidade da vida e o respeito mútuo, repara, já não florescem espontaneamente como no princípio. Exigem manutenção diária. Têm de ser ativamente defendidos e enraizados através destes travões morais constantes. Sem o limite sagrado do sangue, a própria sobrevivência garantida pela dieta de carne transformar-se-ia, muito a curto prazo, num motor de uma nova onda imparável de destruição e violência desumana. É um equilíbrio fascinante e super delicado. Uma dança constante. Sim, uma dança constante entre a provisão abundante que recebemos e a contenção necessária que devemos exercer. É o segredo da sabedoria. E pronto, para todos os que estão desse lado, a sentir talvez pela primeira vez que há muito, mas muito mais nestes textos do que as simples histórias ilustradas da Arca que conhecemos na infância. Aquele barco com as girafas no telhado. Exatamente. Fica aqui da nossa parte um forte e sincero incentivo. Explorem estas narrativas mais a fundo na vossa próxima ida à escola bíblica. É o lugar ideal para debater isto. Sim. O estudo contínuo das Escrituras prova sempre que o texto tem camadas inesgotáveis de sabedoria sociológica, psicológica e claramente teológica. E que, à primeira vista, podem passar completamente despercebidas numa leitura rápida. Completamente. O texto bíblico tem esta capacidade que é muito singular e intemporal até, de ler o nosso próprio interior. É muito verdade. Precisamente no momento em que achamos, na nossa arrogância, que somos nós a ler e a analisar o texto. Afinal, é ele que nos está a analisar a nós. O episódio de Noé e da Arca, como vimos, não é um mero registro arqueológico ou uma fábula moralista. Não, é muito vivo. É um espelho contínuo que reflete o comportamento humano perante as tensões maiores. O peso gigantesco da liberdade, a necessidade diária de sobrevivência e, acima de tudo, a urgência vital da responsabilidade moral que temos perante a criação. E é exatamente com esse espelho metafórico, apontado a nós mesmos, que queremos terminar o nosso tempo de reflexão de hoje. O que nos deixas para pensar? Deixa um pensamento final, vá. Uma provocação saudável para quem nos escuta refletir durante a semana, no meio das suas próprias rotinas, nas decisões de trabalho, nas interações com a família. Somos todos postos à prova, não é? Constantemente. Se nós hoje sabemos que o mundo pré-diluviano ignorou as fronteiras estabelecidas, abraçou a violência, desvalorizou a vida aos poucos e acabou, tragicamente, consumido pelo caos que plantou. Fica a pergunta. Fica a pergunta essencial. Onde é que estão, nas nossas próprias vidas hoje, no nosso dia-a-dia, os pequenos limites éticos e morais que temos tratado com leviandade? Aquelas regras que achamos opcionais. Isso. Aqueles travões morais que contornamos como se fossem apenas antiquados ou inconvenientes. É perigoso. Será que a nossa impaciência constante em ultrapassar as restrições que Deus tão graciosamente sugere, e as pausas e os limites que Ele impõe, está de forma lenta,
muito progressiva e silenciosa, a lavar e a corroer a virtude e a empatia das nossas vidas? E a destruir as nossas relações sem darmos por isso. É o mais provável. Da próxima vez que sairmos de casa pela manhã para enfrentar o mundo lá fora, lembremos-nos do peso tremendo da porta daquela arca a abrir-se para o desconhecido. Um mundo novo, mas frágil. O recomeço da humanidade foi real, foi cheio da graça de Deus que nos sustenta até hoje. Mas as fronteiras e os limites que protegem esse recomeço, evitando que se torne num novo fim, esses limites também são tão reais quanto a graça. E essenciais para a nossa sobrevivência. Exato. Fiquem bem, pensem muito nisto durante os próximos dias e até à próxima reflexão. Até à próxima. Um abraço.